Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos o estudo das parábolas, dos ensinamentos de Jesus, e para tal estamos buscando nas cartas de Paulo, no livro As Cartas de Paulo, interpretadas e comentadas por Haroldo Dutra. Estamos finalizando o capítulo em que ele traz o tema ressurreição. Então, dando continuidade, em que ele vai trazendo vários apontamentos para nós compreendermos o que Paulo quis dizer quando ele fala da ressurreição, né? Então, vamos lá. Continuando, estamos vendo apontamentos do Livro dos Espíritos, muito importantes, aquele lado da ciência do Espiritismo, que é importante também que nos debrucemos nisso, faz parte da compreensão no seu todo, compreendermos a doutrina como um tripé: filosofia, ciência e religião. Começando ali com o fundo religioso e transformando-se, né, numa religião. Então, as questões desta parte são mais assim pertinentes a essa parte da ciência, né, ao lado da ciência desse tripé, né? Então, ela se baseia em 3 pés. Por isso que é uma doutrina, por isso que ela se sustenta. Então, continuando. Esse fluido, Allan Kardec pergunta aos espíritos, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Resposta dos espíritos. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente, né? Então, nós já comentamos que nós temos que pensar assim: Deus, né? Princípio inteligente e princípio material. Então, Deus criou a todos os espíritos e o criou, não podemos colocar, tanto passado, presente como futuro, porque Deus cria incessantemente espíritos. E, evidentemente, que abrigos, que mundos, né? De berços que acolhem aos espíritos conforme ele vai criando, né? Daí esse universo. E então estamos vendo esse fluido, né? Então existe nesse princípio material, existe a matéria cósmica universal, que é o fluido cósmico universal, que é a matéria-mãe, a matéria geratriz de todas as outras matérias. As outras matérias vão passando, né, por transformações, modificações e se apresentando nos mais diferentes aspectos, são as matérias, né? Então, aqui nós estamos vendo, o fluido cósmico gera magnetismo, gravidade, eletricidade, então tudo parte dele. Não podemos dizer que esse fluido é a eletricidade, é o magnetismo. Não, tudo parte do fluido cósmico universal, nas suas mais variadas combinações. Então, o fluido cósmico gera magnetismo, gravidade, eletricidade, fenômenos que existem a partir de modificações do fluido cósmico. Muito assertivo isso, esse comentário agora, em cima da resposta dos espíritos, Haroldo Dutra colocou aqui, porque é exatamente o que temos lá na Gênese, né? Que Allan Kardec coloca na Gênese.
Aí a questão 28 do Livro dos Espíritos. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Resposta dos espíritos. As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então está lá, né, no Livro dos Espíritos, essa resposta dada a Allan Kardec. Então, Haroldo coloca: a resposta dos espíritos é assertiva. Compreendemos as ideias, não nos limitarmos às palavras, caso contrário, ficaremos presos em sopro, vento, fluido. De acordo com a codificação espírita, o princípio inteligente inicia a sua evolução no mineral, atinge o estado humano, dotado de razão, e prossegue até conquistar a pureza espiritual. Então, aqui, Haroldo Dutra até nem entrou no animal, né? Talvez até para evitar de trazer uma série de considerações, né? Mas evidentemente que antes do reino hominal, depois do mineral, vem o vegetal e o animal, né? O homem está inserido no animal, né? Só que já é o animal consciente, né? Inteligente, porque é no reino hominal que desenvolvemos a nossa inteligência. Os animais têm sim o seu princípio inteligente, certos animais menos desenvolvido, certas espécies, melhor dizendo, não é um animal ou outro individual, né? A espécie, certas espécies mais desenvolvidas, outras menos, umas mais desenvolvidas as cordas vocais para o canto, né? Outras tantas outras habilidades, enfim. Cada espécie ali com as suas características e que apresentam ali um princípio inteligente, tanto que se sustentam, se defendem, né? Denotam um medo, né? Eles têm emoções, uma alegria, eles denotam. Não sabemos nem que termo usar, né? Alegria, mas enfim, usando aquilo que entendemos, percebemos ali uma euforia, uma alegria, assim, no animalzinho, enfim. O fato é que isso é simplesmente o princípio inteligente, que há de desenvolver-se e está em desenvolvimento, né? Então, mas sempre considerando e entendendo que o animal, ele tem uma certa condição, que os condicionamentos lhe proporcionam. Todos os animais chegam da mesma espécie, chegam até aquele ponto. Não há como ele desenvolver além daquele ponto. A conquista do desenvolvimento da inteligência é atributo do homem, portanto, no reino hominal. Mas voltemos aqui. Então ele deu uma enxugada justamente para não entrar em outros campos, né? Porque ele quer chegar no tema dele, que é a ressurreição. Então, voltando, vamos ler novamente. De acordo com a codificação espírita, o princípio inteligente inicia a sua evolução no mineral e atinge o estado humano, dotado de razão, e prossegue até conquistar a pureza espiritual. O primeiro berço
a primeira manjedoura, onde o princípio inteligente é depositado, é no átomo. E a evolução avança até que ele alcance o patamar de espírito puro. Não devemos, contudo, confundir o berço, o átomo, com o princípio inteligente. Quem se perfaz no processo evolutivo é o princípio inteligente, não o átomo. Importante relembrar que o princípio inteligente se torna espírito tão somente ao adentrar o estágio humano, com razão e pensamento contínuo. Porque o animal não tem pensamento contínuo. O animal tem fragmentos de pensamento, pensamento fragmentado, o suficiente para que ele consiga sobreviver. Na primeira classe, composta pelos espíritos puros, existem espíritos que estão nesta categoria há 15 bilhões de anos e outros que estão apenas chegando a uma gradação que organiza as tarefas a serem realizadas pelos co-criadores em plano maior. Ele vai falar sobre isso, é muito interessante. Vamos ver. Para aprender com mais clareza essa dinâmica entre os co-criadores, vamos nos apoiar em Evolução em Dois Mundos, então é um livro de André Luiz, que foi psicografado, pelo médium Francisco Cândido Xavier, e disponibiliza as seguintes informações. Mas antes de entrarmos no que ele vai trazer sobre a cocriação, que nós vamos ver a cocriação em plano maior e em plano menor, que André Luiz traz nesse livro Evolução em Dois Mundos. Mas é importante a gente colocar, tudo é aprendizado, não é? E nós sabemos que quem já é espírita, quem está mergulhado nisso tudo, apreende, aceita com muita facilidade, porque as coisas já estão encaixadas na nossa mente. Mas nós temos que entender que muitas questões são ainda incógnitas ou trazem muitas dúvidas àquele que ainda não aceita ou ainda não alcançou a compreensão e ainda tem muita resistência. E esse livro, Evolução em Dois Mundos, ele é muito profundo. É o lado ali que precisa ter conhecimento para alcançar todas as questões que são trazidas neste livro, atraindo, assim, intelectuais, digamos, de determinados segmentos, determinadas áreas. E para que isso ficasse ainda mais intrigante para o crítico, para aquele que não aceita, ele, como alguns outros livros do Chico, foram escritos por 2 médiuns. Esse é um deles, que foi escrito pelo médium, foi trazido, escrito não, porque quem trouxe a obra foi André Luiz, o espírito André Luiz, mas através de 2 médiuns, o Chico Xavier, e o Valdo Pereira Franco, acho que é Valdo Pereira Franco, não, é Valdo Vieira, Pereira Franco é o de Valdo, é Valdo Vieira, que por uma fase, uma época da vida dele, depois ele acabou buscando outros caminhos, mas uma fase da vida dele, ele cooperou com o Chico. Então, um em Pedro Leopoldo, outro em Uberaba, escrevendo capítulos diferentes. Então, eu não me lembro exatamente, mas um deles escrevia os capítulos pares e o outro os capítulos ímpares, e dava perfeitamente a sequência. Isso sem pensarmos até num livro Sexo e Destino, que é uma trama que tinha que ter uma sequência muito certa, e também foi escrito por 2 ao mesmo tempo,
nos mesmos horários ali que eles combinaram, né, a psicografia, cada um no seu espaço, e tudo se encaixou. Isso para facilitar para os mais incrédulos, né, que se interessassem por essas questões. Muito interessante, mas vamos voltar ao nosso tema. Aqui, vamos lá, a cocriação, né? Então, o que nós encontramos que o Haroldo Dutra vai colocar que está em evolução em 2 mundos? Plasma divino. O principal plasma que conhecemos é o líquido coloide. Não, aqui é o próprio... Não, olha, por meio do médium Francisco Xavier, disponibiliza as seguintes informações. Então, o Haroldo colheu isso no livro. Plasma divino. O principal plasma que conhecemos é o líquido coloide, presente no sangue, que irriga todo o corpo. É um fluido, líquidos e gases, não tem volume definido. O fluido cósmico é o plasma divino. O universo inteiro, seres da criação e toda a matéria está mergulhado neste líquido, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. André Luiz recorre, então ele tá trazendo o que está no livro com as suas palavras, não está transcrito do livro. Ele pegou ali esses apontamentos e está nos trazendo, né? André Luiz recorre a 3 figuras de linguagem como meio de comparação para elucidar o seu raciocínio. Plasma, sangue, hausto, respiração, força nervosa, o potencial das sinapses dos neurônios. Podemos, com o intuito de compreender bem mais o plasma divino, evocar o nosso arcabouço de conhecimento acerca do sistema circulatório, do sistema respiratório e do sistema nervoso, todos conectados com vistas à manutenção da vida de um ser. Nesse elemento primordial, vibram. Aqui é textual. Neste elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. E continua Haroldo. Toda a matéria vibra ininterruptamente. O núcleo do átomo, os elétrons, as moléculas estão em movimento. A atuação do Criador jamais acontece fora do fluido cósmico. Tudo está dentro, tudo está absorvido. Deus é o único a ocupar espaço dentro e fora do fluido cósmico, porquanto Ele é o idealizador, o construtor. Então, na Gênese fica muito claro isso. Estamos todos mergulhados neste fluido cósmico universal. Inclusive, os nossos pensamentos caminham por este fluido. Por isso que emitimos um pensamento, ele segue e vai atingir o seu alvo. Porque o fluido cósmico universal é o condutor, como o ar é para o som, né? E agora nós vamos ver cocriação em plano maior. São 2 situações muito, muito interessantes. Ele não vai talvez falar da menor, mas vamos lá. Nessa substância original, ao influxo, direção, comando do próprio Senhor Supremo, isso é textual do livro Evolução em 2 Mundos. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas. Aí o Haroldo explica as inteligências divinas, espíritos puros, arcanjos, seres celestiais. A ele agregadas, então operam as inteligências divinas, a ele, que é Deus, né, agregadas, em processo de comunhão indescritível,
o grande Devas. Da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo deste hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, que seriam, Haroldo coloca, as galáxias, sistemas solares, planetas. E continua André Luiz, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo-Poderoso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, cocriação em plano maior. Espíritos de muita condição, como nós vimos, né? Aqueles que são as inteligências que cooperam, né? Cooperam com Deus, cooperam com Jesus na construção do que existe no universo, né? Os planetas, as galáxias, enfim. Isso é cocriação em plano maior. Os co-criadores, porque só Deus cria. Os espíritos co-criam, porque eles se utilizam da matéria criada por Deus. E existe também a cocriação em plano menor, E nós somos cocriadores em plano menor, porque nós também criamos, e quantas vezes criamos coisas que nem deveríamos. O que nós pensamos, o que nós idealizamos, tudo vai tomando forma. Já estudamos as potencialidades do pensamento. Forma-se, cria-se forma, que terá vida enquanto esse pensamento for alimentado. Né? E por que falamos em plano menor? Porque é dentro das condições que todos nós temos, das coisas muito menos importantes, digamos, em termos de comparação com a cocriação em plano maior. Né? Então, todos, na verdade, somos co-criadores, dependendo. O que é importante é saber que direção estamos dando a tudo isso. Né? E Haroldo continua. Aprendemos que somos criados espíritos simples e ignorantes. E após longa trajetória de aprimoramento intelectual e moral, de desenvolvimento de todas as nossas potencialidades divinas, atingimos um grau de pureza e nos tornamos espíritos puros. Nessa classe de espíritos, reencarnações, provas e expiações serão totalmente desnecessárias. Em conformidade com o codificador da doutrina espírita, estaremos vivendo nos mundos celestes, onde há o predomínio absoluto do bem, livres de qualquer tipo do mal. Tais mundos são alicerçados no fluido cósmico extremamente sutil. Então, quanto maior a condição, mais sutileza, né? Então, tais mundos são alicerçados no fluido cósmico extremamente sutil. E os habitantes são os espíritos portadores dos chamados corpos celestes, corpos espirituais, de sutileza apropriada à utilização desses seres bem-aventurados, na medida que percorrem os sucessivos graus da evolução. Ao longo de milhares de anos, pelas múltiplas reencarnações, nós aprimoramos o nosso corpo espiritual, de modo a granjear o grau de pureza. O corpo celeste, ou segundo as palavras de Jesus no Evangelho, a veste nupcial. O corpo da glória, o corpo glorioso, o corpo dos espíritos puros. A festa das bodas faz menção à comunhão que o espírito puro estabelecerá com o Criador. Portanto, podemos concluir que para o apóstolo, o fim do processo reencarnatório culmina na ressurreição, a redenção espiritual. Em adição à ressurreição, é uma terminologia
bíblica a apontar o ingresso do espírito errante à condição de espírito puro. Por isso que ele explicou toda aquela situação de espírito errante, que são aqueles que ainda, nas mais variadas condições, mas estão aguardando o retorno a um novo corpo de carne, né? Então ele trouxe todo esse estudo para culminar no entendimento de que, quando Paulo fala do ressurreição do corpo, ele se refere a esse patamar dessa identificação com Deus, né? Por ter atingido o patamar de pureza, né? Possível ao espírito, porque Deus está acima de tudo, né? Então, é muito interessante, eu acho que foi muito proveitoso esses entendimentos, né, que Paulo nos traz, que, como vimos logo de início, o cristianismo, ele se sedimentou na terra graças a esse grande homem que Deus e Jesus enviaram para junto da humanidade da terra. Então, que esses ensinamentos clareiem, nos fortaleçam, nos ajudem a afirmarmos os nossos objetivos maiores na vida. Peçamos ao Pai, com muita confiança, a Jesus nosso Mestre e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que fiquemos em paz.